Sim, sim. Leila? Cadê? Understand. Até que eu achei o microfone aqui pra abrir. É, Hoje eu estou então, muito bom devagar. dia. Já sou devagar, hoje eu estou mais devagar ainda. Tá bom. Eu tô com Antes da sono. gente começar o Apocalipse de João, a gente quer fazer uma réguinha aí, né, Leila? Para a régua da semana passada, passar a régua no estudo. Você quer falar sobre o litismo? Ah, Ficou é? para falar? É, mas não precisa mais, não. Já dei uma pesquisada aqui, já deu para Ah, entender. é? Então Se vamos no quiser falar, tudo Apocalipse. bem, assim, só uma bem Não, vamos. geralzão mesmo, né? Só a título de esclarecimento, Tá. porque às vezes tem mais alguém que tem dúvida. Tem um É, motoqueiro mal educado aqui. Às vezes tem mais alguém que tem dúvida, né? mas eu acho que está fechado. Se não É, precisar, vamos para frente, tá? não, por mim não preciso mais, não. Obrigada. Então tá bom. Então vamos lá, Apocalipse de João, né? Gente, a espiritualidade sempre faz revelações de tempo em tempo. Aqui foi um momento de necessidade, né, do projeto, porque é um programa que Jesus já está desenvolvendo com a Terra, já faz alguns milênios, né? E alguns milhares de milênios, e já vem progredindo as organizações do planeta, sempre tem regência de cima, né? Esse é o projeto do plano espiritual. O que nós estamos fazendo aqui é um projeto da espiritualidade, antes de tudo. Não é um projeto do homem terreno, simplesmente, né? Até o homem terreno participa da espiritualidade. Ele vem para consolidar o programa desenvolvido por Cristo e desenvolver as entidades, os seres, eles mesmos se desenvolverem, né? Porque não é um projeto que não vai ter falhas, que não vai ter problemas, sempre vai ter, né? Claro que o ser está em desenvolvimento, até mesmo aqueles que encarnam o projeto. Sempre estamos atrapalhando, né, Daniel? O homem terreno, É, Deus mantém, a gente atrapalha. a gente tem um projeto elevado, espiritualmente falando, porém, para ser cumprido, depende de todo mundo. E é um projeto que você não pode saltar. Jesus não pode pegar e riscar uma página, porque falhou, então eu vou resolver isso. Não, quem tem que resolver são os próprios espíritos encarnados. O sistema é esse para o desenvolvimento do ser. Então, é uma técnica ou uma didática espiritual, divina, para que a gente desenvolva através do desenvolvimento do lugar, do progresso do lugar. Então, é, a gente vai ver aqui um momento em que Jesus chama João para fazer o Apocalipse, ou seja, para fazer uma revelação. O Apocalipse é revelação. Se a gente tirar a palavra Apocalipse, só vai por revelação. A doutrina espírita é uma revelação. Jesus é uma revelação, né? Primeiro Moisés, depois Jesus, depois o Espiritismo, são revelações, só que executivas, né? Agora, com relação ao que João trouxe, é uma revelação de observação, que ele pôde observar no seu desdobramento e pôde observar todas aquelas anotações. Então, vamos ler o texto e vamos mergulhar nessas questões aqui. Quem vai fazer para nós a leitura hoje?
Hoje eu faço, tem Parece. muitos anos que eu não faço. Tem alguns anos que eu não faço. Se me permitirem. Ah, que isso, já está escrita Obrigada. espiritualmente. Tá bom. O Apocalipse de João. Alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo em face do porvir. Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamentos. O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta, como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra, e o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da Igreja Transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Bem, bem. A espiritualidade tem uma regência, então, de tudo isso, né? A espiritualidade, Jesus observa o desenvolvimento e sabe que pode alterar, pode Nossa, esse modificar o finalzinho plano. aí foi bem, esse finalzinho aí foi bem puxão de É, orelha, né? Bem tapa mesmo, daqueles assim, pra gente despertar. então, esse plano divino vai acontecer, né? Vai acontecer de todo jeito. Então, o Amaro sempre vem falando aí, não, o plano do alto está definido. E é isso mesmo, está definido. O plano, ele vem para ser feito e realizado, independentemente dos homens. Mas é lógico que no tempo em que nós estamos trabalhando, tem o exercício nosso, né, que pode ser flexível. Esse plano é flexível, vamos dizer assim, né? Então, pode alterar, pode dar curva mais longa, pode atrasar, pode acelerar. Se a gente quisesse hoje consertar a humanidade, a gente pode resolver em um ano. Se tivesse todo mundo ciente dos compromissos. Mas a espiritualidade sabe que isso não vai acontecer. Por isso que ela faz leitura do futuro, né? Porque foram previstas muitas coisas nas revelações. E, e já vem acontecendo, né? Tudo que foi comentado, isso pode ser alterado? Pode, mas a chance de ser alterado é mínima, né? A gente vai ver aqui sobre a besta apocalíptica, né? A 666. Eu lembro muito bem quando a gente tinha um
a nossa empresa lá no centro da cidade era na Rio Branco 666, né? Isso tem 40 anos atrás. Aí o pessoal ficava enchendo. Ela fala, você é da besta apocalíptica, né? E 666, então é o número que a gente vai ver que tem sentido, né? A, a construção dele. Mas é incrível como que acertou, e não falhou, né, a revelação. Como que isso pôde não falhar o erro, né, os erros dos humanos. Quer dizer, a espiritualidade sabe quando vamos acertar e quando vamos errar, pelas tendências nossas. Eles têm uma análise tão perfeita de nós mesmos, eles sabem muito bem qual que é a tendência da humanidade. Eles Quantos passaram homens por pensam isso, passar por isso? já foram assim, Então, né? Então, eles conhecem profundamente a natureza humana, né? leiam o futuro como a palma da cigana, a mão da É. cigana, né? Então, ler o futuro, é claro que muitos utilizam disso para ganho, né? Para se enriquecer, ou mesmo para também falsear uma verdade, né? Porque de repente estão ali falando coisa que não vai ter nada a ver, mas como a crença, né? Como o medo, a cultura do medo, né? Ou a curiosidade que as pessoas têm de saber do futuro, o que que eu vou ser, o que que vai acontecer comigo, será que eu vou encontrar minha alma querida? Aí vai em busca, né? Então, o que vier para ele é quase que lucro. Então, Mas a por gente isso que a gente só fica querendo saber, a gente só fica em busca de ilusões, a gente não quer a realidade, né? ilusões, ilusões. Mas E como que pode? isso também, né? Esse Apocalipse foi muito, é, ele foi muito mistificado, né? Então, foi muito místico, é até hoje, como se fosse uma coisa determinante. Mas Isso é a igual um ideia sonho, Lela. Um sonho, ele não é claro, né? Então, se você for retratar um sonho seu, às vezes vai sair aquele troço mais esquisito do mundo. Mas tem um sentido naquilo que, se você for buscar, os sonhos têm muitas informações, tá? Tem muitas informações. Como ele ainda estava sujeito a- às influências da carne, do meio físico, né, da vida de homem na Terra, claro que ele teria as suas dificuldades e limitações de perceber uma mensagem tão assim elevada, né, que vem da equipe de Jesus para revelar para ele. Então, eu acho que foi um esforço grande por parte de João fazer essas anotações e ter a confiança de relatar aquilo, hein? De chegar e pôr a cara para bater. é uma Vai responsabilidade muito acontecer grande, isso. né? É. Só que eu estava falando do futuro. Ó, se eu errar, eu não vou estar aqui mais. Então, eu estava falando pós dele, né? Então, se eu fizer besteira aqui, eu estou falando um trem lá da frente. Então, mas ele tinha muita convicção, né, para poder colocar e revelar, e tendo o chamado do Cristo, né? Então, ele pôde falar com mais convicção. Tá? Mas eu acho que se vier isso para um de nós, a gente fica meio assim, eu vou falar isso aqui, o pessoal vai me rechaçar, né? Vai Vai pegar no crucificar. meu pé, vai me A gente fica crucificar. assim, nossa, será que eu vi isso mesmo? Será que não tô Ó, ficando doido? Não, é de jeito. a Inês chega da reunião mediúnica, nossa, eu não sei o que será, nossa senhora, né? Não, Será Sandra, não é assim? A pessoa fica assim, né, em dúvida. Eu falei, não, que confie no que eu? você está ouvindo e falando.
então confia, senão você não vai para frente, não. Ah, mas se eu estiver falando besteira? Falou, agora é defeito seu, então Mas eu é... vou só fazer Né? um comentário aqui, que realmente não é assim, hoje, depois de um tempinho, assim, pouco, né? Relativamente pouco, é, passando pela psicofonia, né? Ou essa semana passada teve um espírito que pediu um suco de laranja que a mãe dele fazia. Você não acredita que eu senti o gosto do suco na minha boca? Eu comecei a rir. Falei, deu uma crise de riso, eu comecei a rir. Não assim, de maldade do espírito, não por isso, de forma alguma. Mas, tipo assim, gente, não acredito que eu senti um gosto do suco na minha boca aqui. Tô aqui para ajudar e tudo. Foi engraçado, foi uma situação assim, o panorama geral. Aí eu fiquei pensando, gente, não é mentira não. Como é que eu ia inventar um gosto de um suco de laranja? Não tem como inventar. E É, aí, para ter essa convicção de chegar e falar um apocalipse, prever um apocalipse desse, ele realmente tem que ter uma evolução muito, assim, adiantada, né? Bem mais que a gente. é, e Jesus, quando passou essa informação para ele, para João, tinha a descrição plena do que estava acontecendo. Inclusive, ele fala aqui no primeiro parágrafo, uma situação amargurosa. Aí depois ele vem falar que Roma, para a espiritualidade, não passava agora de um problema, né? Uma situação problema. Quer dizer, está vendo que houve uma dinâmica na Terra de comportamentos que ocasionariam situações que foram reveladas a longo prazo. E é o que está acontecendo até hoje, né? Muitas coisas que acontecem devido ao nosso passado. Não foi apagado, não foi consertado ainda, então existe problema instalado. Então pode acontecer uma guerra, pode acontecer conflitos. Eu me lembro muito bem quando o Chico falava sobre guerras, e ele relatava, né, as possibilidades da guerra, já falei com vocês sobre isso. Então, ele relatava, poderia não ter mais guerra, poderia ter mais ou menos guerra, e poderia ter uma guerra crucial no mundo, que poderia ser a Terceira Grande Guerra. Ele não afirmou que iria acontecer, que poderia acontecer uma das três possibilidades. Não ter guerra, que o povo, os dirigentes dos países entrassem em acordo e não haveria mais guerra. Teria guerra, ou poderia ter guerras localizadas, né, que atingiria vários lugares. O Brasil seria atingido também, de certa forma, indireta, com muito problema. E teria a Terceira Grande Guerra, né, que realmente deixaria o planeta em situações muito difíceis. Ela poderia se transformar numa bola de fogo, né? Então, são coisas assim, quando eu ouvi, né? Eu fiquei assustado com isso. Falei, meu Deus, hein? Será que vai acontecer essa terceira? Que aí seria crucial. Aí o Chico ainda falava que a Terra poderia ser uma caixa de marimbondo com seus marimbondo em volta, esperando o resfriamento dela por longos séculos, durante milênios, né? Milhões de anos para resfriar de novo e voltar à normalidade. Agora imagina se isso acontece, né? Então, é um peso muito grande. Claro que iria ficar nela aqueles que batem com as ideias, né? Aqueles que estão indo para frente, caça outro rumo, né?
outro lugar, outras paragens. Então, eu imagino que quando estava se desenhado uma situação presente, tinha que ser revelado o que poderia acontecer com os homens. Mas ele falava mais para o futuro, viu? Para a volta desses espíritos, que ele não ia dar tempo para tudo isso acontecer. Então, quando reencarnasse esse povo, pudesse ver essas anotações de João. Jesus não estava preocupado aqui com o tempo, né? Se ia demorar ou se não ia demorar. Eles não têm essa relação, preocupação. É claro que eles querem que a evolução aconteça, mas sabe que o tempo é uma boa ferramenta para a Tempo não evolução. existe. O tempo é uma situação de cada um, né? Oportunidade. Então, já que é oportunidade, nós estamos no mesmo tempo divino, então, repetição. Na verdade, são repetições. Possibilita a repetição nossa. Tá? Alguém quer perguntar, falar, Eu só queria discordar? lembrar do tempo, Daniel. Você lembra daquele? Aquilo, você deu um nó na cabeça de tanta gente. Aquela história do tempo. Até hoje o povo está com o tempo que você trouxe mal resolvido. Doido, A doido, maioria né? não estava preparada para receber aquelas informações, né? É É o isso que eu apocalipse percebi. do tempo. É o apocalipse do Apocalipse do tempo. Esse tempo. negócio de tempo não existir, gente do céu. A pessoa querendo segurar numa âncora, né? E de repente começou a ficar sem chão, falando, esse rapaz é doido. Até hoje. Eu Até hoje está sei. doido. Falou em tempo, eu só lembro de você e do que as pessoas falam. Tem que ter Eu estou coragem, querendo viu, escrever Francisco? aquela oficina do tempo lá, que eu não esqueça até Coragem, o pé de força e fé. alface. As três coisas, né? Pé de alface? É. Pé de alface, é verdade. Não, o que que você está vendo aqui? Eu falava, gente, o que que eu estou vendo? Eu ficava tentando imaginar uma coisa mirabolante. Eu estou vendo um pé de alface. O que que tem para ver ali num pé de alface? Foi feito para confundir mesmo. Ficava Vai procurando, acorda, será que né? tem alguma coisa debaixo desse pé de alface? Ele escondeu um ovo aí? Ô, Leila, já pensou se você não acorda numa existência para essa anotação? Você pode passar várias existências sem estar percebendo isso. Então, se Realmente, é uma você, coisa muito é, simples, se, né? se você não falar hoje, o que vai acontecer? Talvez oportunidade para falar do assunto, ela não vai surgir, vai ficando, até um dia um outro chegar e falar. E é uma Então, ideia que talvez você economiza séculos para entender uma situação. séculos, sim, séculos. Pô, eu não amarrava isso aqui, eu não entendi. Como é que você lê um Apocalipse falando do futuro sem entender isso? É muito difícil. A besta apocalíptica, né, por exemplo. A gente vai ver aqui depois. Por isso que as pessoas criaram fantasias, né, Daniel? Fantasiaram porque não conseguia alcançar. E para chegar, pelo menos no mínimo, né? Porque eu não entendo ainda, tem que ter alguém que consiga ter uma visão diferente, né? Que consiga ter uma visão além daquilo que é palpável, além daquilo que você vê. Porque você vê que até nas religiões eles procuram a coisa palpável, né? Você acredita em Deus, mas tem que ter uma imagem na sua frente, né? Você acredita. E É meio essa complicado isso. essa questão do tempo, por exemplo, ela vem me afligindo desde a minha adolescência. Então, aí que eu comecei a preocupar com isso, né? E aí, quando eu fazia minhas viagens com meu pai, na estrada aqui de Campina Verde, enchente de Campina Verde aqui, né? Eu fazia, tinha ali uma estrada longa, né? Para mim era muito longa, que demorava demais. E meu pai ia colocar a cortina na região, e eu ia com ele. E aí eu via a velocidade do carro, aí eu começava a ver a velocidade do carro,
as coisas passando, e eu começava, aí eu olhava assim as vacas mordendo capim, e aquilo foi despertando. Antes de estudar mesmo, para valer, aquilo foi me despertando. Quer dizer, você já traz isso, com certeza. Isso deve ser um questionamento que a gente já tem já de séculos, né? Não é de agora. Esse garoto começar a pensar nisso, você deve estar começando a pensar nisso há muitos séculos. Então, já tem uma boa história. Então, aí eu fui vendo, fazendo essas relações e fui descobrindo depois, faculdade, né? Você vai olhando, vai amarrando tudo. Opa, aí nasce a semiótica na minha vida, aí começou, né? Em faculdade eu fui estudar mais aquilo, ninguém interessava, na sala ninguém interessava, era a matéria mais chata que tinha, a que eu mais gostava. Eu falei, nossa, ninguém tá vendo isso, não é possível. É Aí, interessante isso, é chato aquilo que você não consegue perceber, né? Aí é cansativo, né? então, aí eu vi que era um negócio bacana, sabe, para ver, comecei a relacionar as coisas. Então, isso dá resposta para muitas coisas da vida, né? Muito sentido às coisas que a gente percebe, observa, né? E, é simplesmente passar para frente, simplesmente passar uma ideia para frente, nada mais do que isso, né? Aproveita, eu fico imaginando assim, muita gente que não ouve, que não está ouvindo isso, né? Que não está discutindo nesse patamar de pensamento. Tem dia que eu olho algumas palestras assim e penso, não, mas está faltando um negócio aqui, o cara não analisou essa relação temporal, não fez essa análise aqui, então ele está faltando um ingrediente para amarrar o pensamento, né? Se tivesse vendo isso, ficaria muito mais prático, ele entenderia, ou passaria uma mensagem, pessoas que têm uma condição muito boa de penetração nas redes, né? E às vezes tá faltando isso, ele observar isso e fazer uma boa relação, né? Mas faz falta. E aqui eu acho que quando a gente fala desse projeto, a gente tem que falar disso, não tem outro jeito, por isso que nós estamos falando, para entender uma coisa que foi colocada do futuro para cá, para o presente, né? Para o presente na época, que hoje é o futuro, mas que ainda continua futuro para a mensagem ela pode servir para frente. Então é um desenho é, que bateu, né? Então, principalmente quando você faz o comparativo de 1600, de 610 a 1800 e pouco, que foi a Ariel, presença. Oi, mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que as profecias, as revelações, elas são feitas justamente para que não aconteçam. Então, o que acontece? Quando Cristo chamou o João para escrever o Apocalipse, qual que era o projeto dele? Eu imagino. Ó, escreve isso porque, do jeito que as coisas estão andando, isso vai acontecer. Então, sim, escreve para que as pessoas, tomando conhecimento, evitem que isso aconteça. Porque se fosse eu, por exemplo, eu ia falar, ia fazer uma previsão dessa aqui, depois que passasse aí 2.000 anos, eu falei, viu, não falei que ia acontecer isso? Ou seja, porque o espírito inferior, ele faz. Na nossa casa mesmo, o que acontece? Você fala com o seu filho, ó, não faz isso, porque senão vai acontecer isso. Então, aí quando acontece, aí você chega lá, viu, não te falei que ia acontecer? Agora, o espírito superior, não. O que que ele fala? Fala, ó, divulga isso, divulga todas essas previsões, divulga o Apocalipse, para que as pessoas que vão provocar essas situações, esses acontecimentos, tenham a oportunidade de repensar
e evitar que aconteçam. Mas o que indica aqui que realmente, ou seja, as pessoas ficaram sabendo, ou seja, podia até não conhecer, mas imagina, igual o que aconteceu aqui em relação à besta mesmo. Provavelmente os papas envolvidos tinham conhecimento que estavam fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Ou seja, eu acredito que eles tivessem essa consciência, mas optaram por não acertar o caminho, ou seja, eles continuaram fazendo aquilo que lhes era interessante. Então, aí com isso, o que que acontece? Aí você chega lá na frente, você não pode alegar, inclusive, desconhecimento. Eu falei, puxa vida, eu poderia ter feito diferente, não fiz. Ou seja, eu sou responsável por aquilo que eu plantei. Ou seja, então, eu acho que é uma forma, essas previsões é uma forma justamente de você avisar para a pessoa, ó, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Então, você não vai poder alegar ignorância depois. Então, porque as previsões elas não são feitas para mostrar que o cara sabia. Espírito inferior fala as previsões, a cigana da vida fala a previsão para acertar e para mostrar que sabia. Agora, o espírito superior, não, ele fala justamente para evitar que aquilo aconteça. E, infelizmente, nós estamos contribuindo para que as realidades apocalípticas realmente acontecessem. Ou seja, a gente continuou fazendo o que gostava de fazer, e por isso estamos chegando aonde estamos. Quando há uma previsão, porque há uma análise de consequências. Pela consequência do que o homem tem feito, é assim que vai acontecer. Quer dizer, só não vai acontecer se você realmente comportar diferente. Aí você pode mudar. Mas como eles já notavam que o homem ele demora um amadurecimento, adolescência, ninguém muda rápido, a previsão era mais certeira, né? Então, por exemplo, durou o tempo certinho para o 666. Nós vamos ver aqui que Emmanuel faz essa leitura espetacular. Então, existe um acerto aí, Amaro. Existe um acerto das consequências. Mas lutando Jesus para isso não acontecer, lutando a humanidade, para inspirar a humanidade, para que mude o curso, porque esse é quase que um efeito da causa que já fizeram, tá? Porque os romanos fizeram muitas agressões em períodos longos. Isso teve teria que ter uma consequência, até resgatar tudo que vinha sendo feito, né? A gente tem uma previsão aí de mudança do planeta, de estágio, né, de regeneração. Nós estamos na transição planetária. De todo jeito vai acontecer. Então, quer dizer, o futuro chegou. Eles têm essa informação que nós temos aí um mundo novo chegando. De certa forma vai acontecer, mas pode acontecer uma guerra mundial aí, acabar com tudo antes disso, né? Isso pode acontecer. São consequências. Então, o que a gente vê em João? Guerras, movimento das nações futuras, tormentos, comercialismo, lutas ideológicas, aí está aí na descrição desse texto, né? Do Ocidente, aí vem colocando aí a besta para a gente interpretar logo a seguir. Então, tudo isso aí tem acontecido, de fato, né? Então, não era para acontecer, como você falou, ó, é uma coisa que vocês podem prevenir e mudar a história. Mas as consequências atuais são essas. Você está vendo um filho, não está estudando, não faz nada. O que vai acontecer? Seu futuro é esse, não tem outro jeito, a não ser que você acorde hoje e faça tudo diferente. Mas ele tem força para fazer? Não. Então vai acontecer, né? Porque é um processo educativo
passar pelas tempestades, pelos tormentos. Isso tudo educa. Às vezes a gente acha que é uma maldade. Não, não é maldade, é uma didática do arroxo, né? Do arroxo para que a pessoa possa evoluir. Ah, não aceitou, então infelizmente as consequências estão aí, são consequências naturais, são consequências da reencarnação. Você era rico, você vem agora pobre, miserável, na rua pedinte. Então, isso são consequências, não tem maldade. Pode mudar? Pode. Mas perante aquilo que você já fez, você vai ter provações, né? As provações, elas vêm. E era coletivo, né? O problema aqui era coletivo, não era de uma individualidade. O problema era geral. Você vê que Roma teve um problema quase na sua totalidade. Destruição da família, né? Era para ser um exemplo mundial, né? Da família, exemplo de constituição familiar. Isso tudo foi por terra. Então, continuaram nessas previsões, continuaram dentro de um caminho errôneo. Lá já os profetas já falavam e estava acontecendo na atualidade de Roma. É uma coisa do passado que foi falado, aconteceu em Roma. Agora, vem João e coloca uma coisa para o futuro. Porque é uma leitura realmente das consequências que iriam acontecer caso não mudasse nada. Né? Mais alguma informação? Você pode ir para a besta, que é a interpretação da besta, identificação da besta apocalíptica, se não tiver nenhuma informação aí a mais. Todos entenderam? O texto está bem claro, né? E tudo Está aí bem está, claro. tudo aí está, né? A gente vê até a parte ideológica, né? No Ocidente, que é o que está pesando muito agora, né? Tá, Então, é tá uma coisa assim, você vê, foi tudo previsto, né? previsto e foi tomado providência. Por exemplo, um Sócrates da vida aí, ter vindo antes do Cristo, bons tempos aí, uns 400 anos, né? Ele ter colocado lá toda aquelas revelações, que são revelações também, são questionamentos, né, para o homem, quer dizer, já estava prevendo a necessidade do conhecimento alastrar diante dos homens, né? Depois veio Jesus, o segundo momento, depois de Moisés, né? Depois o Espiritismo, para trazer a verdade. E ainda não ficou só no espiritismo em si, da revelação, depois veio o Chico, né, colocando toda aquela. E ainda tem muita informação. E eu tenho muito medo atualmente, por exemplo, dos atuais companheiros que pegam frente, né, da fala. Hoje está muito fácil através da internet, né? A projeção de pensamentos. Então, todo um cuidado que se deve ter para passar isso para frente. Eu me lembro muito bem que lá em Tuitaba, Leila, o Odonilson, ele chegou para o Chico, estou tão satisfeito, né? Eu contei isso já. Estou tão satisfeito que a Rede Pontal ganhou 50 minutos para falar de doutrina espírita. Aí o Chico pegou e falou assim para ele, passa para 10. Para 10 minutos, levou uma decepção danada. Por quê, Chico? O ser humano fala muita bobagem. Fala muita bobagem. Então, hoje eu estou vendo a internet toda aberta, né? E eu vejo cada coisa assim que tem deixado a gente um pouquinho meio assustado, sabe? Mas é preciso, porque veio esse sistema de abertura justamente para
para possibilitar o nosso exercício, né, do conhecimento, da fala. Não, né? O filtro, por isso Mas que a gente tem que estudar, né? Para você discernir o que ali que se aproveita e aquilo que não se aproveita. E essa onda também de likes, de número né, de de visualização, visualizações, tal, a pessoa empolga e fala o que vem na boca, né? quer falar alguma coisa para atrair um maior número Começa a de falar visita, né? o que o outro, né, que o público quer ouvir, né? Sem compromisso com, né, coisas fundamentadas, né? Que eu acho que tem que ter. Tem alguns pontas no meio que eu fico preocupado Uhum. com o que vem acontecendo, né? As falas e algumas interpretações. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos lá no Apocalipse, a besta, né? Apocalíptica. Posso seguir outra pessoa, Raimundo? Pode ler, você hoje está acesa. Tô Estava com saudade inspirada. da sua leitura. Pode ler, Leila. Não, Era hoje eu toda estou sua. inspirada. Sabe por quê que eu quis ler? Que senão eu vou dormir. Eu estou Então lê, Cansada. Leila, lê. Lê, lê. Identificação da besta apocalíptica. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era o 666. Apocalipse 13, 5 e 18. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1.260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento, com o imperador Focas em 607 e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX, em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos, em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana quem usa os títulos de Vicarivis Generalis Dei Interris. Ok. Vicarivis. Oi? Devemos, em sua significação mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana quem usa os títulos de Vicarivis Generalis Dei Interris, Vicarivis Filii Dei e De Vestizo que Cleri, muito difícil, que significam vigário, Iduxicléria. é, Faltou o latim, né? A gente não Elisiclete. estudou muito latim. que significam vigário geral de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Viu? É, Vamos entender isso aí, né? é Porque difícil. Gente, é olha a cara de interessante interrogação da Ana. como Eu tô lendo, acertou. ele veio conversar aqui na minha cabeça. Eu tô lendo de novo. Até hoje, até agora, eu já li, reli ainda. Pode explicar, Daniel, porque alguma coisa está meio complicada aqui. Não, é que isso aqui está simples, né? Ele fez uma conta aqui para a gente entender essa questão dessa revelação do Apocalipse, da besta, né?
Até tem aqui uma revelação de 42 meses, né, que foi colocado, mas só que você colocar cada mês, não 30 dias, mas 30 anos, né, você vai ter o número de 1260. Não, 1260 anos, né? E 1260 anos é o mesmo período que tem o papado, né? Que foi um período Mas assim por que essa de. conta de mudar os dias com anos? É isso que eu não entendi, não é? Simplesmente o Emmanuel está fazendo a relação, né? Para você Mas entender ele trouxe isso de que. alguma, de Mas se alguma você for lá no percepção anterior, né? Antigo Testamento, se você for lá no Antigo Testamento, você vê essas mesmas histórias, né? Que seria não é um mês, então períodos. Hum. Então são períodos, né, da criação, né, dos 6 dias, por exemplo, não é 6 dias. Tá. Se a gente for lá na Tá? Gênese, talvez a gente entenda um pouquinho melhor, né? Você tem que fazer um paralelo lá, né, com essas revelações, porque você tem que ver que o João ele teve dificuldade de fazer essa anotação. Então, por exemplo, ele poderia ter colocado anos, né? Mas ali. Só que era numa época que essas relações não eram tão claras ainda, né? Então, dia, anos, né? Então, ali estava começando uma nova contagem logo no início desses 2000 anos atrás, da época da Era do Cristo, né? Então se mede muito assim, tantos anos antes do Cristo. Era uma contagem nova para o nosso tempo, a partir do Cristo. Então, o que você tem que ver é que era uma referência difícil. Então, ele colocou 42 meses, mas são períodos, 42 períodos de 30 anos. Então, você pegar 42 vezes 30 dá 1260, mesmo período que nós temos aí de 610 a 1870, que dá o período em que durou, né, o Império Papado, né, vamos dizer assim, a influência papal. Aí depois em Pio IX, 1870, a decadência, né, e a ausência de autoridade do Vaticano. Então ele não mandava mais. Então, quer dizer, caiu a, aquela cor púrpura no comando, né, do mundo, do planeta, porque estava realmente o clero era muito forte, continuou forte ainda, tá? Isso aí até hoje a igreja é muito forte, ela entra no meio. De vez em quando a gente está vendo o Papa dar suas posições finais, né? Ou seja, da importância ainda conserva a aristocracia, né? O elitismo da coisa. Então, é uma tendência que o Espiritismo, a gente falou na semana passada aí, Leila, sobre a tendência do movimento espírita. Se a gente não toma cuidado, a gente cria um movimento aristocrático. É o que está acontecendo, é o que chama elitismo É no a movimento elite, espírita. né? A elite que dita as regras, né? Infelizmente, nos nossos comandos, esses que estão à frente, eles se acham assim. Ao invés de cultivar a simplicidade, o amor, com as pessoas. Isso é feito diferente, né? Chega lá, né? Todo pomposo, sabe? É, Cheio o de poder corrompe, púrpura. né? Não, cheio de púrpura, né? Por púrpura, o É o vermelho, né? vermelho. Vamos dizer assim. Então, chega-se a, a ter uma importância dentro do processo. E não tem nada disso. O Olha movimento Jesus como ele espírita chegou. é conhecido, o movimento espírita é conhecido como um movimento elitista, tá? Ué, Tanto tanto que é as que nem, pessoas fora da nem doutrina aparece. falam exatamente porque quem aparece é quem tem grana, são os doutores, são os intelectuais. Aí eles justificam que são esses que têm capacidade, olha, eu já ouvi isso, tá? Não estou inventando, que têm condição de fazer as interpretações intelectuais. Olha que absurdo. É a É, doutrina dos espíritos, entendeu?
E aí E termina Tem. sendo um Jesus movimento procurou os elitista. poderosos da época para poder, foi lá para quem tinha conhecimento, os fariseus, né? Para onde que Jesus se dirigiu? Para os pobres de espírito, né? Para os É, sofredores. quem leu o livro Voltei Lá, vê o quanto Jacob lá no caso, né, voltou para o plano espiritual e ficou com vergonha. Ele ficou com vergonha no plano espiritual da situação dele, porque foi presidente da federação, e aí chegou lá, ele não era nada, ele sentiu vergonha, né, a situação que ele estava. Então, isso não é importância nenhuma. E eu me aproximei muito assim desse movimento e vi coisas vergonhosas. E quando eu falava, era crucificado. Até hoje, encostado, cortado, entende? Infelizmente, o movimento espírita é assim, Cancelado. cancelado. Eu ia falar isso. Assim, até hoje eu escuto, né? Mas eu já tenho uma postura, assim, eu não defendo nem falo nada. Então, assim, quando eu estou na rodinha do pessoal da Espírita que fala, não, é porque o Daniel, aí eu já mudo o assunto na hora. Porque eu acho que não vale a pena nem a gente discutir isso. Uma vez eu falei numa alguém, eu falei assim, eu acho que vocês não estão conseguindo alcançar o que o Daniel já alcança de visão. Aí eu É quase que me doido, né? bati. Mas tudo bem, né? Aí, ó, eu confesso para vocês, assim, por eu enxergar assim, eu não fico nem um pouco me achando que sou alguma coisa, de forma alguma. Danielando, Porque né, Amaro? porque na verdade, eu acho assim, isso é uma coisa tão natural, tão simples, que não tem nenhuma importância. A, a importância que tem é o conhecimento que a gente pode pegar e aprender e melhorar, né? Mas as pessoas acham o contrário, acham você arrogante, né? De certa forma, né? Mas deixa pensar, paciência. É, então, eu acho que João, nessa época aqui, quando ele deu essas interpretações, ele deve ter sido muito rechaçado, ele deve ter sido criticado, ele deve ter sido, entre os próprios que ficaram, né, os discípulos, os apóstolos, ele foi assim, questionado, né, sobre isso. Então, é igual Paulo, né? Paulo foi questionado pelos próprios discípulos, os apóstolos. Então, ele teve que, de certa forma, provar que tinha razão sobre o que ele estava fazendo para não tornar o movimento aristocrático. O Daniel, o João foi o Ele único que não era foi um movimento supliciado, simples. né? Né? O João foi o único que não foi supliciado, né? Todos os outros foram. Mas eu acho que mesmo assim, Não, ele foi de uma outra o- forma, né? Mas assim, ele não foi é, morto, né? foi, é, Jogaram ele no então, caldeirão e tudo, mas não deu muito certo, né? é, mas assim, foi sim. Todo mundo que fala uma verdade, ele é perseguido e a gente já vê isso. O Chico era muito perseguido, gente. Até hoje, né? Você vê nas redes sociais coisas absurdas que falam do É Chico. verdade. Você pesquisar, você vai ver lá o quanto tem gente que até hoje o homem fez o bem, trouxe o bem, e ele é Exemplificou, né? criticado, né? Criticado até hoje, infelizmente, né? Faltou então a parte aqui, a gente viu aí que se você somar essa desse latim aí da romana, da igreja romana, né? Os títulos de vicaris, vis generalis dei imperres, isso aí dá 666. Se você Pois somar é, os Daniel, mas algarismos. explica direitinho essa questão do 666. O que que ele tirou do 666? Foi dos 1.200 anos, 610 e Não, seiscentos são e duas sete? coisas. Não, duas coisas. Uma coisa é os 42 meses, Tá, né? que aí ele, os É quarenta e uma dois meses informação é que vai diferente. bater.
que vai bater com 666. Por exemplo, você pegar lá os algarismos romanos que tem, você tem que fazer essa soma, que está aqui nas letrinhas do algarismo romano, você vai somar, vai dar 1.260 anos. Entendeu? Aliás, 6666. Aí Olha lá, você somar, lá tem o Vicários, 6, deixa eu fazer depois uma tem o soma. 100, depois tem Pois é, eu fiquei tentando entender isso o aqui, mas o 5, Daniel foi embora? é, Daniel foi embora. ele foi buscar alguma coisa. É, Desligou o negócio dele. A cara da Inês, não entendeu também não, né, Inês? Ele desligou sem querer, eu acho que ele ia tirar a imagem, mas foi desligar. Aham, eu acho que foi isso que aconteceu. Ai, meu Deus. Lá, tá voltando. Tá voltando. Eu fui Ai, abrir a ai. minha, Você desligou. coisa e sumi. todo É, mundo Fui abrir a minha percebeu. calculadora aqui e sumiu. é verdade. Era para ter minimizado só, né? É. Essa mensagem que é vigário geral de Deus da Terra, se você somar, dá a besta. 6666. Ah, então a soma é nessa? É, É, aí nos depois, se romances você que tem na somar, frase, né? É aí se Vicário você de 6. somar Ah, vigário do Filho de Deus, vai somar, vai dar, assim, no latim, vai somar e vai dar a besta. porque é no 6666. latim, né? Entendi. E príncipe do clero também. Se você somar, vai dar 666. E Aí você tem que Duxiclério, né? pegar. É, isso. Esse aí, se você somar, vai dar o 666. É o que ele fala aqui, ó. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666. Então, quer dizer, em cada uma delas você vai somar e vai dar Ah, 666. hum. Entendeu? E aí criaram toda essa fantasia em cima do 666, que é o capeta, etc. Eu acho que isso aqui foi muito para provar que a espiritualidade estava muito bem informada a respeito de tudo que estava acontecendo e alertar, como o Amaro falou, para alertar a humanidade dos perigos, dos problemas que viriam. Esse aí, eles foram alertados e aconteceu. 1.260 anos de papado, né? É E interessante que quando eu foi ouvi o o período Amar, da besta, foi o período da besta que é o príncipe do clero, entendeu? Dentro desses 1.260 anos, foi a besta, que é essas traduções aí, do Vicarius Generalis Dei Interris, e os outros também, batendo com o período da atuação do clero. Então, que o clero iria dominar nesse período A como igreja que sendo comandava, né? O dono do comandava Estado, tudo. Tanto é igreja que e ela Estado ficou se milionária. confundiam, né? Ela ficou milionária em cima disso, né? Por que o Vaticano é muito rico? E aí a gente Porque se tomava propriedades, em cima do medo, né? sim, tomava-se Do medo. propriedades. Você vai lá há 2.000 anos, Paulo de Tarso até, você vê que a igreja tinha uma atuação de pegar mesmo o patrimônio. Pegou da família, né? Porque ele era um império. Os imperadores Então, eram. Até hoje, pegava, né? né? É a instituição mais rica que existe no planeta, né? É, Porque não é só lá, né? Porque eles circularam lá o Vaticano, mas esse povo ele tem riqueza no mundo inteiro. por isso que o país laico, né, ele é interessante nesse aspecto. Né? É laico mais ou menos, né? Tem que ser, né? Eu falo em teoria, né? É Em só teoria. teoria. Porque vai Em você. Ou teoria. agora a gente pode dizer que é espírita, né?
Mas há mais ou menos uns 10 anos, você deve ter sofrido isso, você que veio de uma família espírita desde o princípio, né? Se bem que você podia estar lá na sua bolha, eu não sei, mas se você sair um pouquinho, as pessoas te apontam. Eu lembro, gente, É, eu fui entrar na doutrina espírita no final da década de 90, sei lá. Eu casei em 86, aí foi mais ou menos isso, 89, mais ou menos. 88, 89. A minha família reunia para me chamar e me explicar que eu devia sair dessa história, porque eu estava seguindo contra os desígnios de Deus. Eu falava assim, gente, mas a gente estuda o Evangelho do Cristo. Aí eu parei de responder e só ouvia e fazia assim, né? Mas assim, foi difícil, eles fizeram uma corrente enorme, assim, então era é. uma situação complicada. Até hoje eu sou vista diferente. Bom, mas tem muita coisa para a gente falar sobre isso aqui daqui para frente, né? Então, a gente só Já está começou a tentando. falar aí, né? Uma Ainda hora tem tá muita pouco, coisa. viu, Daniel? É, O que eu tô vamos lá pensando aqui no. é a questão das datas, né? Porque aqui fala 1870, com o início da decadência do papado, né? 1870 foi ele mais ou menos com o surgimento do espiritismo, né? Na mesma É, época que começou o exato, declínio católico, exatamente. Você e vê que já veio. mandou o Kardec encarnado, né? Em Oi? 1857, em 1857, Kardec já estava encarnado, já estava fazendo o trabalho, né? Queria fazer Verdade. isso, né? Mas não com a Sim. intenção de ser religião, como o espírita colocou, né? A doutrina espírita como uma religião em si, mais uma no pedaço. Vamos comer pastel então, né, amado? Ô, gente, boa semana para todo Fiquem mundo. com Obrigada Deus. pelo Até encontro. mais, Fiquem Um com beijo Tony. no Deus. coração. Amo Bom Com Deus. dia a Até. todos, vocês. Boa bom domingo, semana. Boa boa Tchau, semana. semana Tony. para Boa todos. semana. Boa Tchau. semana, gente.